Medicina tenta decifrar as causas do aumento do número de pessoas com autismo. Galera, essa é uma notícia fresquinha que saiu ainda ontem aqui no site da redação Oeste. Se você, assim como eu, adora temas ligados à pediatria, então um dos temas que eu mais gosto de entender é ainda mais a questão do autismo, que realmente tem crescido exponencialmente. Cada vez tiver mais pessoas aí com o aspecto do transtorno do autismo. Saiu aí esse novo estudo em que eles tentam decifrar por que esse número tem aumentado bastante. Então, se você gosta desse tipo de tema, te convido a curtir e compartilhar com os amigos. Meu nome é Diego Bezerra, eu sou estudante de medicina do 10º semestre. Esse estudo, pessoal, publicado aqui pelo Periódico Médico Pediatrics da Academia Americana de Pediatria, afirmou algumas coisas que a gente já deduzia. Na faculdade de medicina mesmo, a gente tem conversado sobre algumas coisas dessas, né? Algumas dessas atitudes, até porque o meu penúltimo estágio foi em pediatria, então a gente trouxe vários temas desses para discutir, para analisarmos. Então é um tema muito interessante que eu particularmente, como parte de mim quer fazer pediatria e outra parte quer fazer anestesia, né? Anestesiologia. Então pediatria é um tema que eu adoro ficar estudando. E essa parte do autismo, ela precisa ser analisada com muito cuidado. Então, esse estudo, esse periódico lá nos Estados Unidos, afirmou algumas hipóteses, tá? Para o caso aí dos aumentos do número de pessoas com síndrome do aspecto autista, tá? O mais importante a avaliar aqui é o seguinte: as três principais sugestões para o aumento do número de autistas são as seguintes. Nós temos um maior conhecimento dos médicos sobre o assunto, o que vai levar, consequentemente, a mais acesso da população ao diagnóstico. Esse aqui, para mim, eu considero como um tópico só, tá? Então, você tem médicos cada vez mais informados, consequentemente, a população também está procurando mais saber sobre a questão do autismo. Inclusive, se vocês pesquisarem e gostarem do tema, a gente vai ter um grande número de adultos sendo diagnosticados como autistas justamente porque os seus filhos foram diagnosticados. O que é algo muito interessante, né? Porque antigamente, né, na minha época, ou na de vocês que estão vendo aqui, talvez seja um pouquinho mais velho, na casa dos 30 anos, não se falava tanto em autismo. Então, hoje em dia, você tem várias pessoas mais velhas, né, adultas, descobrindo que são autistas por vários aspectos e que foram diagnosticados mais velhos justamente porque os filhos também tiveram. Há um grande caráter aí, claro, hereditário nessa questão. Isso já vem sendo estudado há bastante tempo. As pessoas só não sabem, né, os cientistas, qual é o gene responsável por transmitir isso. Então, esse é o primeiro aspecto importante desse periódico. O segundo, que leva em consideração aqui, é o aumento de pais em idade avançada. Então, esse também é um outro aspecto para desenvolvimento do autismo. Cada vez mais, a gente tem jovens adultos, né, que não querem ter essa responsabilidade ainda de ter filhos e acabam postergando a paternidade, né, e a maternidade. Tendo filhos em idade mais avançada, há uma propensão maior para que esse bebê, essa criança, venha desenvolver o autismo. Não é que é de fato uma coisa assim que vai acontecer com todos, mas é um número maior, isso foi estudado. E o terceiro aspecto é o afrouxamento da definição da doença, que é muito importante. Inclusive, o próprio médico, né, daqui a pouco a gente vai ler um trecho sobre isso, o próprio médico que mudou os critérios de diagnóstico do autismo em si, ele se arrepende de ter diminuído os critérios. Então, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, você precisava de preencher, por exemplo, uma suposição, tá? 10 requisitos para ser considerado autista. Hoje, com 5 requisitos, você já pode ser considerado autista. Então, esse afrouxamento da definição onde abrangeu aí um número maior de pessoas. O neurologista Erasmo Casella, do Hospital Albert Einstein, que eu amo de paixão esse hospital, né? Tinha que ser de passagem, um dia eu quero trabalhar lá, trouxe aqui dados muito relevantes. Olha só que interessante. Hoje, atualmente, está em 2023, nós temos aqui, ó, uma pessoa para 36 pessoas. Então, a cada 36 pessoas, uma delas será diagnosticada com o aspecto da síndrome do autista. Só que há 2 anos era 1 a cada 44. Então veja como está aumentando muito esse número exponencialmente. Era 1 para 36, hoje é 1 para 36, há 2 anos era 1 para 44. E há 15, 20 anos atrás era um caso de autismo para cada 250 pessoas. Então veja o quanto esse número aumentou. E esses dados aqui são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC. Outro ponto importante que a revista vai citar é que, claro, né, uma coisa que a gente já sabe, né, é legal só deixar isso, né, exposto para que todo mundo que acha que é o contrário perceba, né,
que os casos de autismo eles são distribuídos de maneira completamente desigual. Além disso, um outro dado que esse estudo trouxe foi a questão do fator genético a respeito da ascendência europeia, que aumenta a probabilidade de desenvolver aí autismo, tá? Aqui vem um outro ponto importante agora, que eu já comentei com vocês, que é do Allen francês. Ele tornou-se aí um profissional responsável, né, por ter baixado, esse psiquiatra aí norte-americano, por ter baixado o padrão de exigência do diagnóstico. Então ele se arrepende por ter feito isso. Olha aqui a fala dele, ó. Ele afrouxou a definição de autismo e contribuiu para a criação de modos de diagnóstico que resultaram na conversão diagnóstica de transtorno de autismo em crianças e adultos. Então ele se arrepende aí por ter baixado o padrão de exigência do diagnóstico, tá bom? Isso é um fator muito importante. E no estado norte-americano da Califórnia, que é onde foi feito esse estudo, o diagnóstico da doença cresceu 50 vezes em 33 anos. Então esse número realmente é muito alarmante. Agora, você que está me vendo aí, o que você achou desses dados que foram trazidos aqui para vocês nesse novo artigo? É novidade, não é? Conta aqui para mim, você tem pessoas com aspecto de transtorno autista na sua família? Você é diagnosticado? Como você foi diagnosticado? Vem aqui, vamos conversar sobre isso, há outros casos na sua família, comenta aqui abaixo, vamos fazer desse espaço um lugar para a gente poder conversar e dialogar mais sobre isso, tá? Qualquer outra informação, pode deixar aqui também que eu vou ajudar na medida do possível. Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos futuros plantões. Tchau, tchau!